E aí, turma, tudo certo? Hoje a gente vai fazer um resumo deste livro aqui, ó, A Mentira da Racionalidade, de Tim Ash. Esse cara, ele estudou sobre comportamento e psicologia evolucionista, e a gente vai fazer um resumo sobre esse livro, que é uma tradução de um livro inglês, que tem como objetivo desmistificar nosso modo de pensar e por que nós agimos como agimos. E daí tu vai poder entender por que que você não é o que você pensa. Bora pro resumo, então. Ele é um livro que foi escrito por esse cara aqui, Tim Ash. Ele é um russo naturalizado americano e ele é uma referência em otimização de conversão, otimização de sites, e ele é doutor em ciência da computação. Então, ele tem bastante conhecimento na área tanto de computação, de marketing digital, e ele também pesquisa sobre psicologia evolucionista, que é o que ele fala nesse livro. Então ele tem bastante domínio nessas siglas CPC, CTR, que são bastante utilizadas para quem faz tráfego pago, para quem coloca dinheiro na internet para ter retorno de cliente. E ele mostra um pouquinho nesse livro, então, o porquê que essas decisões que a gente toma geralmente não são racionais. E ele fala então sobre a mentira da racionalidade, mas eu já deixo aqui que o título do livro em inglês é Unleash the Primal Brain, ou seja, a gente não tem uma tradução literal. Então no livro ele não fala muito sobre a mentira da racionalidade, mas ele fala sobre a gente resgatar os nossos capacidades ancestrais, né? Nosso pensamento ancestral do nosso cérebro. E esse livro é dividido, então, nessas partes aqui. Ele fala sobre as fundações, depois ele fala sobre répteis e musaranhos, depois ele fala sobre os cabeçudos desastrados, sobre hipersocial, e no final ele fecha com, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Mas é bem interessante que ele faz sempre essa dialética entre o racional e o irracional, entre o primitivo e o evoluído. E para explicar um pouquinho nesse resumo, eu fiz essa arte aqui, que é uma referência de um artista que se chama Nightshos. Depois vocês pesquisem na internet sobre ele. Mas ele faz esses rostos, né? Essas pessoas seccionadas. E aqui eu coloquei a Mona Lisa, né? Do Leonardo da Vinci, sendo um lado mais racional e um lado mais intuitivo. E é o que eu quero discutir com vocês nesse vídeo, beleza? Então, por que eu fiz essa obra de arte aqui? Porque quando a gente estuda sobre o cérebro humano, a gente vai ter lá todas essas nomenclaturas, né? Então, o que é o tronco encefálico? Quais as informações que chegam para nós através do nosso cérebro? E daí esse espaço ele é responsável pela respiração, pelos batimentos cardíacos. Depois a gente tem o hipotálamo, que é responsável pela memória. A gente tem o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio. A gente tem a parte de trás do cérebro, que é responsável pela visão, nosso córtex occipital. Depois a gente tem córtex parietal, que está relacionado às sensações, ao tato, à dor. E a gente ainda tem o nosso cérebro do lado direito, do lado esquerdo, né? A gente tem o hipotálamo, que está responsável, né, mais internamente aqui pela temperatura, pela fome, pela sede. A gente tem o lobo frontal, que tem o córtex pré-frontal, que daí vai ser responsável pela nossa personalidade, pela nossa atenção, pelas nossas emoções. A gente vai ter a hipófise, que daí vai produzir os hormônios e vai gerar todas essas emoções que a gente tem no nosso cérebro, né? Então isso aqui é uma forma mais técnica de mostrar como é que funciona a nossa mente, né? Então, quando eu tô vendo o que acontece no meu cérebro, quando eu sinto medo, por que eu sinto medo? E nesse livro ele vai decupando, né? Ele fala sobre o que é dopamina, o que é serotonina, o que é ocitocina, endorfina. Então, ele mostra, né, que a gente tem uma produção de dopamina que vai reduzir a ansiedade, que vai melhorar a nossa motivação. Depois a gente vai ter a serotonina, que vai regular nosso humor, mas isso está relacionado com o nosso sono. A gente vai ter a ocitocina, que é a ampliação dos bons sentimentos e do amor, que acontece bastante com as mães quando as crianças nascem, por exemplo. E tem endorfina, que é estimular a sensação de prazer e de alegria, que são aquelas pessoas que correm e que depois de um tempo começam a ficar viciadas em correr porque dá uma sensação gostosa. Então, imagina, tudo isso acontece nesse mundo gigantesco aqui e a gente geralmente pensa de forma muito racional, assim, né? Quanto de ocitocina se gera, aonde que acontece isso e por que eu tô tendo essa reação. Bem técnico e científico, né? Que realmente é. Mas no livro, ele deixa uma informação assim mais clara para nós,
que é o que a gente que não é médico, que não trabalha com neurociência, que não vai se aprofundar tanto nessa área, o que é mais importante a gente entender? Que existem duas principais áreas no nosso cérebro, que é o cérebro primitivo e o cérebro consciente. Ou seja, a gente tem um cérebro mais interno que vai regular nossas emoções, nossas reações, nosso cérebro mais reptiliano, e a gente vai ter uma parte mais reflexiva, que é a parte de fora aqui, a parte do córtex, que é o nosso cérebro consciente, que é da onde vem as nossas tomadas de decisão, da onde vem o nosso raciocínio, a nossa capacidade de julgamento e de viver em sociedade. E na página 45, então, ele faz uma explicação sobre isso. Tendo mal arranhado a superfície verdadeira da complexidade do cérebro, o cérebro é muito mais complexo do que todas essas áreas que ele mostrou, quero dividir o cérebro em duas grandes partes relevantes para o nosso propósito. Primeiro, o cérebro primitivo, que é uma combinação de todas as estruturas antigas que lidam com a maior parte da vida e no nosso piloto automático, que está focado na necessidade de sobrevivência, e o cérebro consciente, que é a parte mais moderna do cérebro e que são usadas raramente pelo nosso consciente. E elas incluem as áreas de planejar, mapear e são mutáveis com relação ao nosso lugar e com relação às nossas tribos. Essa é a parte responsável também pela linguagem e pelo nosso pensamento simbólico abstrato. Então a parte mais importante, mais racional, é do nosso cérebro consciente. Ele fala que é o que a gente menos utiliza no final das contas, porque a gente acaba usando muito o nosso piloto automático, que é o nosso cérebro primitivo. Então, depois que ele simplificou, explicando esses dois cérebros, ele falou de forma bem pragmática o que é o cérebro, né? Para que serve o cérebro? Então, o cérebro, ele é um órgão do corpo humano e ele tem dois objetivos principais. O primeiro é se manter vivo, né? Fazer com que a gente tome decisões para que a gente se mantenha vivo. Então, é para isso que o cérebro vai sempre tentar se mover e se identificar. E o cérebro também não gosta de gastar energia. E o cérebro é uma das coisas que mais gastam energia do nosso corpo. Então, se a gente fica pensando demais, se a gente fica criando muito, isso exige muito gasto energético. E o cérebro não gosta disso. Mais fácil para o cérebro é não perder energia. Dito isso, a gente vai para uma outra parte do livro, que é onde ele fala sobre a evolução humana. E daí ele conta uma história, né, sobre essa evolução. E que a gente tem uma parte que é uma evolução genética, onde a gente mostra essa evolução, né, com relação ao nosso primata ancestral aqui. Ele vai evoluindo até chegar no ser humano aqui, no Homo sapiens. Mas essa evolução não foi só com relação à genética, com relação à capacidade de pegar as mãos com o polegar, o maxilar reduzido porque se desenvolveu a capacidade de cozinhar com fogo. A principal relação aqui da genética é que a gente se transformou em animais sociais. E isso é a base para o nosso desenvolvimento como espécie, né? Então ele fala muito que os humanos desenvolveram um cérebro que se beneficiaria da aprendizagem e da transmissão cultural. Ou seja, nós somos os melhores no sentido de ser social. E por isso que a gente tem que analisar o nosso cérebro tanto nessa questão mais genética, mais prática, mais racional, quanto nessa parte aqui mais cultural. E por isso que eu desenhei a Mona Lisa nesse sentido, né? Então, o que foi a Mona Lisa? Por que ela é tão importante? E qual foi o impacto cultural desses movimentos, né? De renascimento, de iluminismo, por exemplo, e atualmente que a gente está vivendo com transformações sociais de redes sociais e de inteligência artificial. Então, ele mostra no livro que o aspecto não racional está envolvendo a cultura, os idiomas, as tribos. A gente tem moderações de comportamento social, então o que a gente julga ser correto ou não correto, o que isso influencia na nossa personalidade. Então, se a gente tem timidez, se a gente tem capacidade de liderança, autoridade, pensamento crítico, criatividade, e a gente tem um pensamento social, né? Onde as épocas, as gerações acreditam e têm um pensamento coletivo. Então aqui eu coloquei vários indivíduos, né, com diferentes formações, diferentes raças, diferentes tamanhos, o que ele explica principalmente nesse capítulo aqui, onde a gente
onde ele fala que nós somos hipersociais. E para terminar esse livro, ele fala, bom, e agora, né? O que eu posso fazer para usar esse conhecimento que eu tenho sobre coevolução de sociedade, de cultura e de evolução humana para tomar melhores decisões, para poder utilizar isso na minha vida. E nos últimos capítulos, ele traz aqui no capítulo 23 umas orientações de como ser mais primitivo e como isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. E cada capítulo, cada subcapítulo ele fala aqui um pouquinho. Então, primeira questão é vá dormir. Ele fala bastante que a importância das tomadas racionais que a gente tem relação com dormir direito. Então, estudos que foram feitos, por exemplo, com advogados que no final do turno ou pelo excesso de cansaço tomavam decisões sobre julgamentos errados por estarem num excesso de estresse e com privação de sono, né? Então, a primeira dica para atingir o cérebro primitivo é dormir bem. O segundo é se mexer, né? Então, vá lá para fora e se mexa. Esteja em seu corpo. A gente, nessa sociedade moderna, a gente descolou um pouco, né, o nosso cérebro do nosso corpo. Então a gente passa muito tempo sentado, muito tempo parado, só na frente das telas. Mas a importância da gente caminhar, da gente fazer exercício físico, isso tem relação total para a gente energizar e melhorar o nosso cérebro. Principalmente na parte primitiva do nosso cérebro, né? Na parte onde a gente tem maior tempo de uso dele. Em terceiro lugar, ele fala, vá conversar com alguém. Ou seja, não sabote o seu autocuidado emocional. Ter pessoas com quem confiar, com quem a gente ter uma relação mais próxima, uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, isso é fundamental para que a gente mantenha a qualidade do nosso cérebro. Além disso, ele fala sobre vá se cuidar, ou seja, evite vícios artificiais. Cuide da sua alimentação, cuide de vícios negativos. Obviamente, né, drogas ilícitas são muito perigosas para a nossa saúde, mas ele fala também das drogas lícitas, né, como álcool, como gordura, como açúcar. Então, evitar tudo que vem de fora para saciar uma relação hormonal. Então, não gerar, por exemplo, não gerar dopamina aqui através de uso de aplicativos e de telas, mas fazer com que a gente consiga ter essa produção hormonal através da nossa qualidade interna. Então, não usar açúcar para nos satisfazer emocionalmente, por exemplo. Então, cuidar com relação a isso. Também ele fala sobre vá sair com os amigos, ou seja, ele fala bastante da nossa evolução cultural, de nós sermos hipersociais. Então, certifique-se de ter um apoio social contínuo. A gente precisa sair com os amigos, conversar, ter um grupo diverso de pessoas para trocar ideia, para trocar sentimentos, para a gente conversar. Então, fazer parte de diferentes grupos sociais é importante. Um grupo de amigos que jogam vôlei, que jogam futebol, que fazem esporte juntos, ou que conversam sobre alguma literatura, ou que se encontram semanalmente, mensalmente, ou que tem um grupo de WhatsApp para conversar. Então, crie vínculos de apoio social contínuo. E por último, ele fala em vai estudar. Uma característica principal nossa, né, dos seres humanos, que é que a gente aprende com os outros e a gente consegue ensinar algo, a gente consegue passar para gerações o nosso conhecimento. Então, vai estudar e, além de estudar, vai ensinar para alguém algo depois que você aprendeu. E esse é o resumão, então, do livro. Não é um livro de marketing digital, não é um livro sobre ciência especificamente, mas ele é um livro que fala um pouquinho sobre a nossa evolução como indivíduos e como nós temos um cérebro que é pouco entendido, mas que é fundamental e que a gente, simplificando ele, né, entendendo que ele é, na grande maioria da parte do tempo, ele é muito primitivo e em pouquíssimas partes ele é mais sofisticado, a gente cuidando da parte primitiva, dormindo bem, se alimentando bem, tendo relações afetivas com outras pessoas, criando vínculos sociais, isso vai contribuir para que a gente pense de forma mais racional também, para que a parte mais complexa do nosso cérebro também seja atingida de uma forma adequada. Então agora eu vou colorir esse resumo e depois eu faço um fechamento para vocês sobre esse trabalho. Então é isso, pessoal.
esse é o resumo agora bem ilustrado. Usei bastante cor, bastante imagem para dar esse conflito, né, de racional e irracional. E espero que vocês naveguem por esse resumo, pegando as principais informações, né, pegando os principais conteúdos. E que vocês leiam esse livro, porque é um livro bem interessante. É um livro técnico, é um livro bem leve de se ler. E vocês podem ler ele sem muita preocupação. Dá para ler antes de dormir, sem ter que anotar muita coisa. Mas tem conteúdos valiosos nesse livro. Principalmente para quem quer entender um pouquinho mais sobre como é que funciona o nosso cérebro e como é que a gente evoluiu para chegar até aqui, né? Nessa complexidade toda. Certo, pessoal? Então, se tu quiser ter acesso a esse resumo em alta resolução, imprimir ele num tamanho gigantesco para ter no teu quarto, na tua sala, no teu escritório, é só pegar na legenda aqui embaixo, clicar no link que tem esse resumo em alta resolução. Certo, pessoal? Nos vemos no próximo resumo. Tchau, até a próxima!